Em sua fala, na apresentação do relatório de avaliação de receitas e despesas primárias do 5º bimestre de 2022, o ministro da Economia, Paulo Guedes, fez um pedido para elevar o nível do debate e tratar da economia de forma séria. O ministro disse: "Somos todos brasileiros. Não devemos nunca sabotar o Brasil. O Brasil está cada vez mais respeitado lá fora. O Brasil é forte. Nas reuniões do G20, da OCDE, representamos bem o Brasil. Mostramos que o Brasil é uma democracia liberal, de melhor desempenho que vários deles, dos avançados. Eu disse que eles estariam revendo o crescimento para baixo e a inflação para cima. O Brasil é o país com melhor desempenho. Temos um presidente do Banco Central que foi eleito o melhor do mundo 2 vezes seguidas. Vamos acreditar no país. Somos uma grande nação." O ministro fez um apelo por seriedade. Vamos parar de boicotar um ao outro. Política é algo bom, interessante, mas o Brasil deveria estar acima. Obrigado ao time que carregou muita pedra comigo. Tenho profundo respeito e admiração pelo nosso time. Jogou dentro das 4 linhas, jogou bem, deu o melhor pelo nosso país. Há 10 anos, a Folha Política atua noticiando fatos, discursos, argumentos e denúncias que são obliteradas pela velha imprensa. Nosso veículo de imprensa dá voz às vozes conservadoras, ao anticomunismo, à defesa dos direitos fundamentais e da liberdade de expressão e de imprensa, além de trazer ao público os vídeos dos pronunciamentos de autoridades, para que o público possa formar sua própria opinião sobre o que foi dito e não precise depender de relatos de terceiros. Quem controla a informação, controla, em última instância, a realidade. Grupos monopolísticos e cartéis que se associam com o intuito de barrar informações contrárias ou inconvenientes atuam em conluio com a finalidade de aniquilar qualquer mídia independente, eliminando o contraditório e a possibilidade de um debate público amplo, honesto, abrangendo todos os feixes e singularidades dos mais diversos espectros políticos. Controlando as informações, o cartel midiático brasileiro tenta excluir do debate e, em última instância, da vida pública, os conservadores e os veículos que dão voz a essas pessoas. A renda da Folha Política está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com respaldo e apoio de Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. A decisão confisca de forma indiscriminada todas as receitas advindas do YouTube, indicando claramente que a intenção não é de excluir conteúdos específicos, mas sim de calar o canal e eliminar o jornal. Há mais de 17 meses, toda a nossa renda é retida sem qualquer justificativa jurídica. O atual corregedor, Benedito Gonçalves, impôs novas restrições ao canal a pedido da coligação de esquerda que disputou a eleição. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, doe por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando a realidade da política brasileira e quebrando barreiras do monopólio da informação. Com a sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Segundo superávit primário para o setor público sucessivo, após 7 anos consecutivos de déficit. Isso é uma herança maldita? Isso é um bom desempenho ou um mau desempenho? No meio de uma guerra que vocês assistiram, viver e venceram. Mais Brasil, menos Brasília. Nível recorde de transferência. Evolução do saldo de caixa, dos resultados fiscais dos subnacionais
e a CAPAG. São dados, é evidência empírica. Olhem essa apresentação que foi distribuída para vocês, leiam isso e vê se dá para acreditar na mentira do rombo fiscal, da herança maldita, do desequilíbrio. Mentira, mentira, simplesmente isso. Eu nem vou dizer que é desonestidade, não. Eu prefiro achar o mais provável. É despreparo mesmo. Redução da dívida pública na comparação internacional, de 0,9% do PIB, em relação a 2018, no meio de uma guerra, de uma pandemia, comparado com a elevação superior a 10% no G20, no mesmo período. Essa é a realidade fiscal. O cenário atual aponta um ganho de receita de 23 bi. A receita do Peloa foi conservadora. Essa nova previsão de receita tem mais aí esses 23 bi, receita administrada mais dividendo, tudo mais constante. Tem um déficit primário que cai de 63 bi para 40 bi. Só que tem 80 bi em desoneração. Então, o governo novo entra. Ele tem um pequeno déficit de 0,4% do PIB, que se ele quiser acabar com as desonerações, ele transforma num superávit de 0,4% do PIB. É simples. A situação é relativamente simples. Para quem é preparado e para quem quer falar a verdade. Isso aí já são vocês. A parte ruim é de vocês. É por isso que eu gosto desse time. Sofre muito, porque o que acontece? Nós estamos tentando, de toda forma, cumprir a lei. É a lei da terra. Tem uma lei que diz, lei do teto. Podíamos rever, devíamos rever? Poderíamos. E faríamos, certamente, dentro de um contexto de equilíbrio geral, que foi o que nós usamos o tempo inteiro. Por que nós mantivemos o norte? Por que nós conseguimos derrubar a dívida PIB abaixo que quando chegamos? Por que nós produzimos o primeiro superávit depois de 8 anos, nos 3 níveis de governo? Porque nós estivemos atentos a esse compromisso. E não existe essa história de tiveram esse compromisso fiscal, mas não tiveram o social. Os programas sociais são 3 vezes maiores. A transferência de renda é de 150 bilhões por ano, é 3 vezes maior do que era antes. Então, nós atendemos o duplo compromisso, a responsabilidade social com a responsabilidade fiscal, que é o grande desafio dos governos modernos. Os governos modernos são isso. As liberal-democracias, no mundo inteiro, as democracias liberais, como se diz, elas são esse compromisso duplo. Você caminha com as 2 pernas. Você tem os mercados, a economia de mercado mais eficiente, gerando resultado, crescimento econômico, emprego, mas, ao mesmo tempo, você tem o governo estendendo a solidariedade, a fraternidade para os mais vulneráveis o tempo inteiro. Foi o que nós fizemos o tempo inteiro. Então, eu quero agradecer o time. Eles entram agora nos detalhes, eles dizem que agora não são más notícias propriamente, é o cumprimento da lei, né? Nós temos que cumprir a lei. E é o que eu falei dos meteoros. Você está cumprindo a lei, de repente cai uma pedra na sua cabeça. Aí você tem que levantar de novo, ver onde é que corta, onde é que segura. E aí dizem assim, cortaram. Não cortamos nada. Eu tenho certeza, se tivéssemos ganho a eleição, imposto sobre lucro e dividendo, está aqui a fonte permanente para os R$200 a mais do Auxílio Brasil, sem impacto fiscal, porque tem fonte permanente, e, além disso, merenda escolar, são 1,5 bilhão, farmácia popular, são 4 bilhões. Então, isso tudo cabe numa PEC relativamente simples e bem formulada. Esses são os nossos votos para o nosso país. Né? Somos todos brasileiros, não devemos nunca ninguém sabotar o Brasil. Lembrem-se disso, que nós temos hoje um presidente do Banco Central que acaba de ser designado para substituir o presidente do Federal Reserve nos Estados Unidos, do Banco Central Americano, no Conselho das Américas. Aí temos um outro brasileiro, que é o Ilan, que acaba de assumir o Banco Mundial. Aí temos um outro brasileiro que assumiu o NDB há 2 anos, que é o Marcos Troil. O Brasil está cada vez mais respeitado lá fora. O Brasil é forte.
Em 4 anos de debates internacionais, em Davos, nas reuniões de G20, nas reuniões da OCDE, nós representamos bem o Brasil. Nós mostramos que o Brasil é uma democracia liberal de melhor desempenho do que vários deles avançados. E eu disse que, inclusive, no final, eles iam estar revendo o crescimento para baixo e a inflação para cima. Então, o Brasil, no hemisfério ocidental, no G20, é o país com a menor inflação, com o maior crescimento. Eles nos respeitam. Tem o currículo do Ilan, que é forte. Mas por que nunca não teve nenhum brasileiro lá? Será que ele é o primeiro currículo forte que aparece no Brasil? Ou será que o Brasil está mais respeitado nos fóruns internacionais? Consegue fazer o presidente do NDB, consegue fazer o presidente do BID. O NDB porque era rodízio, era a nossa vez mesmo, tudo bem. Mas agora tem um presidente do Banco Central que foi eleito o melhor do mundo 2 vezes seguidas. Nossos números fiscais e monetários são superiores, nosso desempenho econômico está superior. Vamos acreditar no país. Nós somos uma grande nação. Parar de boicotar um outro. A política é boa, é interessante, mas o Brasil devia estar acima, né? Então, obrigado vocês por ajudarem a fazer os esclarecimentos. Mas, principalmente, obrigado ao time aqui que carregou muita pedra, apanhou muito junto comigo e, pelo menos, eu tenho um consolo. Eu saio. E eles não têm esse consolo. Eles ficam aqui e vão continuar apanhando. A vida deles é a do Sísifo, né? Leva a pedra lá para cima, a pedra desce. Eles levam a pedra lá para cima, ela desce de novo. Eu tenho profundo respeito e admiração por todo esse time, viu? Eu quero deixar isso registrado publicamente. Profundo respeito e admiração por todo o nosso time. Jogou dentro das 4 linhas, jogou bem, fez tudo direito, deu o melhor pelo país. Isso é o que interessa. Tá? Obrigado, pessoal. O senhor vai fazer o quê? Esteves.